Bem-vindos ao canal do professor Antônio Arce. Vamos seguir com o nosso vídeo sobre Karl Marx e hoje eu vou explicar um conceito de ideologia em Karl Marx. O conceito, ao contrário de outros conceitos do pensamento marxista, o conceito de ideologia em Karl Marx não é tão complexo quanto os demais conceitos desenvolvidos por esse pensador. Ideologia em Karl Marx, o que é? Como Karl Marx pensou a ideologia? Eu vou começar com essa charge da Mafalda, muito engraçado, porque a charge ela é um grande instrumento de desenvolvimento do conhecimento e de exposição das ideologias, porque hoje em dia o ser humano ele é muito imagético, ele foca muito em imagem, muitas vezes o aprendizado do indivíduo é muito mais por imagens do que propriamente por letras. E nessa charge, o que a Mafalda ela está mostrando? Ela está mostrando ali um policial que tem um cacetete e ela rela nesse cacetete e fala: esta é a borracha de apagar ideologias. Vamos entender o que significa essa charge, o que ela está falando? É o seguinte: Karl Marx tinha uma frase para definir as ideologias que ele dizia da seguinte forma: as ideias dominantes da sociedade capitalista são as ideias da classe dominante. Vamos lá, se você que tem um conhecimento de Karl Marx sabe que praticamente tudo, a economia ela molda a sociedade, ou seja, a posição econômica que você ocupa na sociedade vai denominar o seu pensamento, a sua visão de mundo, seus hábitos, seus costumes, etc, etc, etc. Então, o que o Karl Marx fala? Ele fala que você, enquanto indivíduo, você praticamente desaparece. Você é alguém que está inserido em uma estrutura, certo, econômica muito fechada. O que ele está dizendo com isso? O indivíduo ele desaparece. O que aparece é a sua condição econômica. E quando você domina a condição econômica, você tem uma situação econômica favorável em uma determinada sociedade, você tem mais possibilidade de difundir as suas ideias. Por exemplo, vou citar um exemplo clássico. Quem tem mais condições de comprar uma televisão ou uma rádio? O indivíduo que é desfavorável economicamente ou o indivíduo que é economicamente favorável? É óbvio que o indivíduo que é economicamente favorável, ele tem mais chance de difundir a ideia dele. Por isso que tem muitas ideias que estão colocadas aí que a gente acredita ser ideias verdadeiras. Por exemplo, o trabalho duro enriquece. É óbvio que para você enriquecer, precisa trabalhar duro se você não é um herdeiro. Porém, não é todo mundo que vai se tornar um rico na sociedade capitalista. A sociedade capitalista ela não permite que todos sejam ricos, porém as ideias dominantes elas colocam que qualquer um pode se tornar um milionário, o que não é verdade. Mas por que as pessoas tomam essas ideias automaticamente? As pessoas tomam essas ideias automaticamente porque a classe dominante coloca que essas ideias são corretas, porque as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. E aí o Karl Marx ele sacou isso muito bem na sociedade capitalista moderna que se estava colocando. Mas o que é ideologia na definição geral? Antes de entrarmos na definição de Karl Marx, eu busquei a definição do sociólogo Alan Johnson, do Dicionário de Sociologia, e ele vai dizer que ideologia seria um conjunto de crenças, valores e atitudes culturais que serve de base para justificar e legitimar as posturas em diferentes âmbitos de uma sociedade. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que todo mundo tem uma ideologia. Não existe um ser humano que está totalmente desprovido de ideologia. O que diferencia é uma ideologia para outra. Um ser humano tem um tipo de ideologia, outro ser humano tem outro tipo de ideologia. Mas em linhas gerais, embora varia um pouquinho as ideologias entre os seres humanos, praticamente todos eles vão reproduzir a estrutura da ideologia dominante, apenas em graus e níveis diferentes, e pode-se dizer
que de formas um tanto diferentes. Entretanto, nas sociedades capitalistas, as ideias dominantes costumam ser as ideias da classe dominante. Então, todo mundo tem crença, todo mundo tem valores, todo mundo tem suas atitudes culturais, e essas crenças, valores e atitudes culturais legitimam as nossas posturas no âmbito público. Então, quando você professa uma religião e você faz uma determinada fala publicamente, essa fala ela é ideológica, assim como quando a pessoa confronta você com uma fala diferente, descredenciando, discordando da sua fala, essa fala também é ideológica, ou seja, não existe um ser humano que não tenha ideologia. Se uma pessoa falar, eu não tenho ideologia, essa pessoa ou ela está mentindo ou ela é uma pessoa sem consciência do que é de fato uma ideologia. É fato que poucas pessoas na sociedade buscam compreender o que é ideologia e estudar as diferentes ideologias que existem. E o Karl Marx nos ajuda nesse processo. E para o Karl Marx, o que ele pensava sobre ideologia? Eu coloquei a frase no slide anterior, de que o Karl Marx dizia que as ideias dominantes ou as ideologias dominantes são as ideologias da classe dominante. Então o Karl Marx ele segue por essa direção e ele fala que a maioria das ideologias reflete os interesses de grupos dominantes, ou seja, essa é uma forma que as classes dominantes elas encontram para perpetuar sua dominação e privilégios. Por exemplo, se você contesta a ideia dominante de que o trabalho duro leva à riqueza, você muitas vezes é taxado de preguiçoso, de uma pessoa que não gosta de trabalhar. Como eu disse no começo do vídeo, que nem todo mundo pode ser um milionário na sociedade capitalista. Não existe, não tem como todo mundo ser milionário. Certo? Para um ser milionário, outras pessoas precisam não ser milionários. É assim que funciona a estrutura da sociedade. Porém, as ideologias, a imposição da ideologia dominante pela classe dominante é uma forma de perpetuar os seus privilégios. Vocês acham que quem está se beneficiando, está ganhando dinheiro, quer mudar a situação econômica ou conscientizar as demais pessoas de que a estrutura do próprio sistema é injusta? Eles não querem fazer isso. Então, esse fato ele é especialmente verdadeiro no caso dos sistemas opressivos, mas também, que o autor coloca aqui, mas também dos sistemas não opressivos. Os sistemas onde está vigente democracias, ele também são sistemas em que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Então, quem que controla o Estado? A classe dominante economicamente. Não é uma coincidência, pessoal, que muitos dos governadores são pessoas ricas, presidentes, deputados são pessoas ricas. Ou seja, se você for ver, as pessoas ricas costumam ter mais possibilidade de ocupar cargos públicos de relevância, mesmo numa democracia, porque elas têm a possibilidade de convencer as demais pessoas de que elas são mais capazes. E assim elas perpetuam a sua dominação e o seu privilégio. Foi assim que Karl Marx ele descreveu a estrutura do sistema capitalista e como o mundo funcionava naquela época. Funciona mais ou menos como é hoje também. Hoje também nós temos uma ideologia dominante e que essa ideologia dominante ela é difundida cada vez mais fácil e cada vez mais veloz por conta das tecnologias da comunicação e da informação. Ou vocês acham que todo o desenvolvimento em pesquisa para se criar as tecnologias da informação e da comunicação foi de graça? É óbvio que elas não foram de graça. As classes dominantes que financiaram essas pesquisas para melhorar o computador, o telefone, a internet, financiaram com base de que pudesse difundir as suas ideias de maneira mais rápida e de maneira mais fácil. Certo? E de maneira mais simples. Ou vocês acham que para se criar o WhatsApp foi algo simples, não precisou de uma pesquisa? Para se criar o smartphone ou o notebook com o qual eu estou falando com vocês, não precisou de dinheiro, de investimento em pesquisa? É óbvio que precisou-se de desenvolvimento e investimento em pesquisa. O próprio fato de você lá no século XIV, XV ter criado a imprensa era com o objetivo de difundir a
das ideias da classe dominante. Porém, existe só o lado ruim da ideologia? É óbvio que não. Existe o lado bom da ideologia. Assim como a ideologia ela pode aprisionar, a ideologia também pode libertar, dependendo da maneira como ela é utilizada. Porque a ideologia ela pode servir também de base, certo? Para movimentos que briguem em prol de mudança social. Então, por exemplo, você fala do movimento verde, da preservação ambiental, do movimento feministas, os movimentos sociais, todos eles dependem de um conjunto de ideias que explique e justifique os seus objetivos e métodos. Então, a ideologia ela é algo presente no pensamento do ser humano. Assim como o ser humano ele é portador de uma cultura, certo? Isso daí já falando para os estudos mais culturalistas, ele também é portador de uma ideologia. Porque a cultura não deixa de ser uma forma, algo produto das ideologias. Portanto, certo, a questão da ideologia para Marx ela vai refletir os interesses das classes dominantes. Eu espero ter esclarecido. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.